Deixa eu ajeitar aqui a tela, o layout dela também. Pronto. Dara, primeiro, obrigado por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. E para quem está assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai dar certo, para quem está assistindo esse vídeo aqui, com certeza, pela proteção de Nhanderu e Pai Condô e todos os orixás encantados, isso vai dar certo. Mas é a terceira vez que a gente está fazendo entrevista com o Dara, porque as duas últimas não registrou o áudio, mas agora vai rolar. Né? E por tudo isso eu agradeço demais a Dara. Pela disponibilidade, gentileza, simpatia e amizade que ela tem com a gente. Né? E ela que é egressa do IFP, então isso tem um significado imensurável para nós. Né? Dara, obrigado por tudo. Aí eu quero que tu comece se apresentando, assim, dizer onde tu nasceu, quando tu nasceu e como é que era ser criança na época e no lugar onde tu nasceu e foi criado. Oi, gente, de novo, vamos lá. Mas eu queria começar falando que é um prazer estar aqui contribuindo para esse projeto, por tudo que ele já é, mas também pelo que o João falou, né, de que eu ser uma egressa do IFP. Então, acho que projetos como esse me orgulham muito de ter feito parte dessa casa, que eu acho que só tem a engrandecer bastante a sociedade de Floriano. Mas eu sou Dara, eu sou uma pessoa não binária, nasci na cidade de Floriano em 12 de fevereiro de 1996, eu tenho 28 anos. Eu nasci em Floriano, mas já bebezinha eu voltei para Campo do Buriti, que é uma cidade que fica mais ao sul, e passei a minha infância inteira lá até os 13 anos. Foi quando eu voltei novamente a Floriano para estudar. E minha infância, quando tu perguntou, João, na hora eu lembrei das brincadeiras que tinham na rua, assim. A gente brincava muito na rua. E era uma época que eu acho que poucas crianças de hoje, enfim, vão conseguir ter essa memória, assim, no futuro. Mas juntavam muitas crianças, muitas mesmo, acho que no quarteirão inteiro do bairro. E a gente brincava na rua até altas horas da noite, na verdade. Qual era o bairro, né? E era o centro. Uhum. A minha casa ficava pertinho da igreja, da igreja central ali de Campo do Buriti. Então, assim, lembro muito de viver correndo, de viver pulando, gostava muito também de ir para casa dos meus avós. Meu avô ia em casa da minha avó e do meu avô paterno, né, que ficava num bairro mais afastado do centro da cidade. E era ali tudo chão de areia, assim, não tinha rua calçada nem nada. E era melhor ainda porque dava pra gente brincar com mais liberdade, assim. Então, minha infância foi bem isso, assim, brincando muito na rua da minha casa, brincando muito na minha casa e brincando muito também na casa dos meus avós, que moravam assim mais afastados da cidade. Acho que é isso. Quem são teus pais e teus avós? E de onde vem a herança e a tradição indígena da tua família? Uhum. E antes de tu responder, mais uma coisa que me ocorreu. Tu falando de crianças brincando na rua, me parece realmente que criança não tem calor não, né? Não sente calor. Porque é em Não. Floriano, velho, que os meninos estão lá e é o sol comendo e correndo. Diabo é isso aí, meu irmão. Meu menino mesmo, assim, a casa toda fechada e ele correndo feito um maluco, né? Nem E sente nada. não sente absolutamente nem calo no pé cria, né? É só um adendo aqui. Mas, voltando, teus pais e avós, e bisavós, se tu souber de alguma coisa também. É, a minha herança indígena vem da família do meu pai, que no núcleo pesado, como eu digo, vem da Paraíba, né? Minha avó Deta e meu avô Chico é, são da Paraíba, viveram até a vida adulta lá e depois se mudaram para o Piauí. E creio eu, por motivações de tipo intenção de melhorar de vida ou procurando trabalho. Sinceramente, não sei a motivação, mas eu penso que seja isso também, porque estava até lembrando hoje que a minha avó Deta também morou um tempo no Rio de Janeiro com essa intenção também de, enfim, procurar trabalho e tudo mais. Mas a minha avó paterna, né, minha avó Deta, que tem uma ligação direta,
verdade, é a bisavó dela, que é a minha tetravó, que era a família fala que era uma mulher indígena que, né, morava no interior, e, enfim, todas aquelas características bem estereotipadas, né? Era mulher brava, era mulher de cara fechada, trabalhava na roça, e é até engraçado falar, porque essa característica tipo, de feições muito fechadas, de ter cara de brava, é muito presente na minha família. Assim. Minha avó era tida como uma mulher muito bruta, e aí meu pai também tem essa cara muito marrenta, mas é um fofo. E eu também tenho essa carranca, como diz, Não né, acho, de viu? ter as posições mais sérias e tal. Mas é isso, assim, a minha herança veio da parte da família do meu pai. Minha mãe é uma mulher negra, ela foi adotada muito jovem, acho que criança ainda, acho que tinha 4 anos de idade. E também não sabe muito da história familiar dela. Sei que ela tem origem ali na região hoje de Itaueira, né? Por ali. O Vale do Itaueira e tudo mais. E é isso. Tua avó Deta é que veio da Paraíba ou são os antepassados dela? Ela veio. Ela já Minha veio, né? avó Neta e meu avô Chico. E de qual Né? região da Paraíba? Região da Serra da Barriga, Uhum, que ela é conhecida como Ingá. uhum. Quer dizer, hoje é a cidade de Ingá, né? Mas ali é a região da Serra da Barriga, que fica perto de Campina Grande. Na entrevista passada, para quem está assistindo, né, a gente tinha aqui o professor Estevão Paletó, da Federal da Paraíba, né, e ele estava conversando com Dara, né, e com a gente sobre isso. Eu não lembro se ele conseguiu conhecer ou lembrar de alguma conexão de uma Serra da Barriga, talvez a de Alagoas, né, com a cidade do Ingá. Mas essa região do entorno da cidade de Ingá é uma região de ocupação e de aldeamento tradicional do povo cariri, né, de populações cariri. Inclusive os trabalhos de mapeamento que o Estevão vem fazendo, né, no Atlas de Pernambuco Indígena, ou no projeto VIP que a gente coordena junto, né, com a Vani e com a Soraya, esse mapeamento e essa geolocalização é bem referenciada, né? Eu quero compartilhar isso com o Dara, inclusive, quando essas coisas estiverem prontas. O Atlas do Pernambuco Indígena eu vou te mandar depois, né? O nosso Eu projeto quero VIP muito. também vou mandar para tu dar uma consultada e dar uma olhada. Como chama o moço que estava na entrevista? Esqueci o nome dele. Estevão Paletó. Estevão. Quero até o contato dele depois, João, porque eu fiquei muito curiosa, assim, porque quando eu tinha feito. É, enfim, fui levantar informações, quem me disse que era da região da Serra da Barriga era meu avô. Sim. Provavelmente também tem alguma herança indígena, mas que né, ele e ela vieram da Serra da Barriga. E quando fui pesquisar, né, sobre essa região e tudo mais, tem aquelas sítios arqueológicos que são bem famosos ali na região, na Pedra de Ingá. E aí eu fui pesquisar um pouco da história indígena, né? Para saber se, enfim, ia fazer alguma publicação. Mas aí eu fui aqui no blog, eu não lembro o nome agora, dizendo que aquela região era habitada por povos indígenas de Marajá. Porque ao mesmo tempo, né, eu digo isso porque a experiência dos estudos em África não tem como bater o martelo, preocupação desses pessoas, porque eles estavam a todo momento migrando de um lugar para outro, mas tem os aldeamentos, mas ainda assim bem recente. Então, assim, bater o martelo e falar sou de etnia tal, não consigo, né? Mas eu fiquei bem curiosa porque eu acho que talvez sejam fontes legais para ir atrás, né? Dos aldeamentos, ou pelo menos saber quais etnias estavam nesses aldeamentos, principalmente, né? Acho que pode ser um bom ponto de partida também. É uma montagem de quebra-cabeça, né? A Total. viagem da volta é um processo muito lento, né? E que nem obriga a gente pensar em coerências lineares de continuidades, né? Uhum. E teve uma coisa que o Estevão falou na entrevista que eu achei muito massa, né? Apesar de certas coisas soarem como apagamentos, silenciamentos, esquecimentos, na verdade são recomeços, reconstruções, né? Então, essa região pode ser uma região de ocupação cariri, mas pode ter passado Tabajaras e Potiguaras, ou pode ter muitas outras coisas que. O mais,
importante, assim, pelo menos para nós e talvez acho que para você também, é a memória que tua avó carregou, né? E o que te motiva também é olhar para trás e traçar esse percurso, né? Com certeza. O que é que teve de costumes transmitidos, Dara? E assim, e fica bem à vontade no sentido mais amplo da coisa, culinária, artesanato, linguagem, ou memória mesmo, hábitos, enfim, que tu consegue lembrar a partir dessa herança indígena. Então, pouco se sabe, né, dessa ligação e dessa herança, mas aí nos últimos encontros que eu tive com meu avô Chico, já com esse interesse, né, de buscar essa ligação ou voltar aí nesse passado, ele falava que, né, essa minha tetravó veio da Paraíba, né, veio com aquela narrativa de que foi pega no laço, pega no dente de cachorro, que era braba, né, vivia no meio do mato. E aí eu tentando tirar mais informação dele, ele me falou, não me lembro exatamente agora qual foi a pergunta que eu fiz para ele, mas ele falou que essa minha tetravó cultuava eu falo entidade, mas eu suponho que seja, né? Mas ela rezava para um pai condô. Acredito que talvez seja uma entidade dessas construções religiosas que eu acho que são bem presentes do Nordeste, né? Que tem essa mistura catolicismo, né? Das religiões de matriz africana, né? Da Jurema também, que é uma herança indígena bastante forte em algumas regiões do Nordeste. Então, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Eu acho que se aproxima muito também desse fazer de benzedeira, né? Que tem esse culto a alguma coisa, não sei. Mas essa herança, e essas são as únicas informações que eu consegui obter, né, dessa minha tetravó. Mas até perguntei pro meu pai hoje, João, falei com ele mais cedo, né, se ele sabia alguma história, se ele se lembrava de alguma conversa com minha avó Deta, mas ele fala isso, que existia essa tetravó que era índia. Ele falou exatamente assim, mas que não sabia mais outras informações sobre ela, né? Mas eu acho que eu tenho memórias muito fortes, assim, que eu acho que são muito comuns das casas do Nordeste, no Piauí, assim, principalmente na casa de avô e de avó, né? Tipo, eu lembro que eles, né, minha avó Dete e meu avô Chico tinham um roçado perto de casa, plantava feijão, e plantava milho. E aí lembro que, né, coletava todo o feijão, abria uma lona e jogava o feijão para secar. Eu lembro, assim, muito nítido. Eu chegava na casa deles num sábado, que era geralmente quando a gente ia pra lá, e aí no meio da sala, uma montanha assim, de feijão debulhado num canto. Assim. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aí lembro que tinha um pé de umbu no quintal da casa, que era assim, todo final de tarde, todo mundo se juntava lá para fofocar no final do dia. Eu tinha, inclusive, minha avó morava com ela, um irmão dela, que era o tio Zé. Então, assim, um indígena A todo, assim, cara não nega, né? não nega. E ele era, eu acho que ele era um pouco esquizofrênico, não sei, ele tinha algum distúrbio mental, assim, ele passava o dia inteiro, debaixo do pé de umbu, e varria, e deixava limpo, ficava puto porque a gente ia brincar lá no pé de umbu e quebrava os galhos do umbu, e sujava o terreiro dele, então tem essa coisa de terreiro também. Enfim, e tem uma lembrança muito forte também dos meus avós colherem milho, e aí no final do dia eu fazia pamonha, aí moía o milho num moedorzinho assim, no fundo do quintal, e aí todo mundo ficava lá vendo aquela arrumação. Minha avó fazia pamonha e fazia um sacadozinho com milho bem bonito. Adorava a pamonha dela. Deixa eu ver. E era assim, tenho essas lembranças bem fortes, assim, da casa da minha avó sempre ser assim, uma comunidade, pelo menos no núcleo duro da família, assim, sempre, tinha sempre essa não sei, essa Congregação de gente, né? comunidade, né? Congregação de gente, né? De congregar É, pessoas, reunir pessoas. embora minha avó fosse muito amuada e não era muito querida assim na vizinhança, mas enfim, juntava gente assim na casa dela ali no final de semana e tudo mais. Tem essas
aí nessas juntação de gente no quintal, meu avô contava as histórias de quando ele era caçador, de susto que ele tomava com tamanduá no meio do mato, sem ninguém. Enfim, altas histórias. Bom, se ele se assustava, avalie eu, viu, meu amigo? Deve ser. O que é que ele não viu no meio do mato? Então, cara, sobre esse lance de visagem, né? Essas experiências na mata, não do teu avô, mas da tua avó também, do teu pai. Lendas assim, entidades, o termo encantados, isso passava. Alguma língua também específica, algum vocabulário diferenciado, isso foi passado? Não. Não. Que assim, que eu interpretaria como herança e como uma passagem de conhecimento, né? De um para outro, essa coisa mesmo de fazer, né? De plantar, de colher, esses saberes do meu avô, por exemplo, de caçar, eu acho que, né? Acho que Sim. são coisas que foram assim passadas de geração em geração, né? Mas falando agora de, sei lá, de crença, religiosidade, o que seja, a minha avó por muito tempo ela frequentava um terreiro de Umbanda e minha mãe até chamava ela de macumbeira, porque ela mexia com até com coisa pesada ela já andou fazendo assim. Não sei, a minha avó ela tinha uma coisa muito forte assim mesmo, uma energia bem de meio pajé até, sei lá, não sei nem explicar. Mas tinha uma coisa muito forte de liderança. Na casa dela, quem mandava era ela, não era o meu avô, não. A última palavra era dela. Assim. Mas ela tinha essa presença de espírito bem forte e sei que por muito tempo ela frequentava terreiro de macumba, de umbanda, quer dizer, e praticava até certo tempo da vida dela. Assim. Eu lembro pequenininha, sei lá, uns 6 ou 7 anos, de saber que tipo, ela não ia mais na macumba dela. Mas sei que ela, assim, ela ia longe. Meu avô e meu avô moravam num bairro mais afastado do centro, então assim, ficava mais perto desses lugares mais afastados. E aí eu lembro que da casa dela para esse lugar já era longe, sei lá, de bicicleta. E eu lembro também que esse terreiro que ela frequentava ficava num pé de um morro. Né? Tanto Buriti tem um morro que eu até esqueci o nome dele, que assim, meio que circunda a cidade inteira numa parte, na saída para o Brejo. Né? Tem esse morro que você vê bem assim, cercando assim, a cidade. E tem essa lembrança dela ser um bandista, né? Mas assim, termos como encantado, visagens, nunca ouvi história. Provavelmente meu avô teve algum evento assim, mas não deu tempo de saber. Eu já tive experiência de ver coisas assim, no meio da mata. Mas foi em São Raimundo, no Nato, quando eu estudei lá, né? Eu fiz universidade, né? Sempre falava dessas histórias de encantados, que era uma luz que aparecia do nada e ia pro chão. Já vi lá umas 2 vezes, pelo menos. E eu acho que essa possibilidade de ver, eu acho que vem também dessa herança, sabe? De, tipo, acreditar que no impossível, né, que vem. Eu acho que não sei, eu tenho essa sensibilidade pela herança que eu tenho, sabe? De me aproximar ou pelo menos acreditar nessas possibilidades outras. E que foi, segundo tu entende, né, legado da tua avó, né, desde Sim, tua avó, pode crer. sim, entendo assim. Tu se considera uma pessoa indígena? Eu me considero uma pessoa afro-indígena, né? Tem muitas militantes do movimento racial, né? Principalmente pessoas indígenas que não gostam de cunhar esse termo, porque, enfim, tem toda uma questão de autoidentificação, mesmo de questão identitária mesmo. Né? Tem uma indígena que eu sigo, que é a Geni Nunes, é uma indígena do povo Guarani. Ela fala que se eu me reconheço como outra pessoa afro-indígena, por exemplo, eu estou excluindo todas as outras
que no primeiro momento, né, as pessoas me veem, né, tipo, sei lá, semana passada eu fui no médico, ele virou pra mim assim, você tem a descendência indígena, né? Eu falei, tenho ascendência indígena, minha tetravó era indígena. Mas, sabe, tipo, não falei outra coisa, mas deu aquela coceira também, mas não sei, até uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, né, essa possibilidade de autodeterminação também, né? E como a gente estava falando no início, é impossível para a gente resgatar, né, essa etnia exata que eu sou, né? Tipo, impossível. Não tem como resgatar isso, porque eu acho que em muitos aspectos essa possibilidade ela foi exterminada. Assim. Eu acho que o que a gente tem que fazer, né, nesse sentido inverso de autodeterminação é catar todos esses sentidos que estão em volta desse processo, né, de autoidentificação, de autodeterminação, e usar eles como trampolim para tipo, criar uma outra identidade e negar essas estereotipações que foram feitas, né, ao longo de todo esse processo colonial. Então, é isso. Não me identifico como uma pessoa indígena e me identifico como uma pessoa afro-indígena que está em processo de autodeterminação e, como fala, os parentes estão usando muito agora. De retomada? De retomada, exatamente. Esse lance da etnia exata, acho que talvez tu se refira ao etnônimo, né? Cariri, Potiguara, Tabajara. Sim. Talvez nem seja a questão, porque os Cariri, Tabajara e Potiguara do tempo da tua tetravó estavam em processo de transformação também, em franco processo de transformação também. E não são os mesmos Cariri, Tabajara e Potiguara de hoje. E não são a mesma pessoa que você é hoje. E você é uma pessoa em processo, de uma trajetória familiar também que andou, que migrou. Assim como os Tabajara, que um tempo migraram da Paraíba para o Maranhão, né, como a gente mencionou na entrevista passada. Os quilombola que vieram do Piauí para Pernambuco e Paraíba. Os quilombola de Pernambuco que formaram o Mimbó. E coisas novas são criadas, né? Me parece, falo te escutando e te interpretando, que tu tá num caminho de liberdade no entendimento de si, né? E talvez esse olhar externo cobre caixinhas herméticas, né? O indígena ali, o preto ali, etc, etc. E você falar isso é uma postura livre, olhando para as diversas experiências e referências que te formaram, né? E formaram a tua família. É a sensação que me dá te ouvindo, saca? Com certeza. Com certeza. Só para complementar, João, que eu acho que tipo, essa coisa de botar em caixinha é uma demanda que é colonial, né? Por exemplo, se eu não consigo entrar em nenhuma delas, então eu não sou nada. Em muitos momentos eu me senti nesse limbo, né? Tipo assim, sou clara demais para me dizer preta e vivo muito longe das aldeias ou muito longe de uma comunidade indígena para dizer que eu sou indígena, sabe? Então assim, acho que é isso, fechou. Pode crer. Mas é um processo, né? E de construção, e de autocompreensão e de entendimento, né? Me fala um pouquinho da tua trajetória de educação e de trabalho. E pelo que tu disse nas outras vezes, né, essas trajetórias tiveram muito a ver com o entendimento que tu tem da temática e de si hoje, né? Sim. Eu não falei no início, mas eu sou arqueóloga de formação. Eu estudei na Universidade Federal do Vale de São Francisco, que fica em São Raimundo Nonato, né, o campus Serra da Capivara. E ter estudado arqueologia, sempre digo isso também, me fez ter assim, outra visão de mundo, assim, completamente diferente. Digo tanto enquanto pessoa, como também uma base para o entendimento das coisas e das pessoas e do mundo que a gente vive, né? E eu acho que esse entendimento, né, de educação ter tido esse papel fundamental para esse entendimento das coisas veio de muito longe, né, desde muito cedo. Na minha família, eu fui a primeira pessoa a se formar numa universidade pública, federal, de qualidade, né, e isso eu acho que é muito sintomático tanto para a estrutura de país que a gente vive hoje, quanto
cedo teve presente, assim, tanto para... como eu posso dizer... eu acho que porque é a única alternativa que as pessoas pobres têm de mudar de vida é estudando. Então era isso, estudar ou não estudar. E aí também sempre teve essa como eu posso falar? Carga, né? Eu acho que teve sempre essa carga de fazer diferente do que já aconteceu, né? Do que já foi, ou das perspectivas que a gente tinha dentro da família. Mas aí, voltando, eu nasci em Floriano, mas morei em Campo Buriti até os meus 13 anos e depois voltei para Floriano por causa dessa busca por uma educação melhor, né? Estudei lá dos 13 até aos 19 anos, né? Estudei em outras escolas primárias não, de ensino fundamental, depois fui para o IFP, passei 4 anos no IFP e depois fui estudar arqueologia. Então, a educação, no sentido geral, teve essa importância e esse peso bem grande, assim, tanto para mudança de vida mesmo, quanto de entendimento do mundo. E aí, enfim, depois de mim, a minha família ainda tem mais 2 primos que são formados e que completaram o ensino superior, mas meus tios e tias, todos eles, né, por parte de pai e por parte de mãe, também acredito eu, não chegaram ao ensino superior, por exemplo. Então isso também diz, né, como eu falei, muito da estrutura de país que a gente vive. Eu acho que a educação é uma das possibilidades reais, assim, de transformação, e eu acho que quando ela não é possibilitada para as pessoas, é uma violência gigantesca. Não tenho dúvida. A sensibilidade da extrema-direita é rasa como um pires, né? Ao não compreender a importância, né, da democratização da educação pública de qualidade, né? Mas, pelo que tu já tinha dito pra gente, o despertar para a importância da temática indígena e outras, né, no campo das relações étnico-raciais foi muito mais forte na graduação do que no ensino médio, né? O que é que tu viu Sim. sobre temática indígena no ensino médio, no IFP e outras escolas, por exemplo? Primeiro que assim, eu fui estudar arqueologia completamente sem noção do que era isso, do que eu poderia fazer. Eu sei que tipo, nesse processo de fazer Enem e tipo, Universidade Federal, eu sempre sempre empreendi a fazer história, mas acabei não fazendo porque era em Floriano, eu queria passar, queria, sei lá, sair da casa da minha mãe, mas tinha essa possibilidade de estudar história ou arqueologia, e aí eu fui também para arqueologia porque é uma área que ainda é mais prática do que a história, por exemplo. E aí foi assim, fui fazer arqueologia, cheguei lá na disciplina de introdução à arqueologia. E aí foi só assim, expansão e fumaça saindo da cabeça, de tanto que os meus estavam fritos de pensar. E aí, quando eu me dei conta que os sítios arqueológicos do Brasil eram ocupações indígenas, também assim, foi outro piripaque que eu tive, porque basicamente a arqueologia brasileira é de história indígena, né, vamos dizer assim, de uma história profunda. E aí foi quando me despertei, assim, já sabia dessa história que se contava na família, sabia desse nosso final de porque sempre foi muito presente também. E aí fui cada vez me aprofundando mais, assim, eu tinha uma disciplina de história, tive 2 na verdade, de história indígena, e aí a gente tinha essas discussões, né, sobre processo colonial, história do Brasil. E aí eu lembro que foi assim muito doido numa aula que eu tive com o professor Alencar de Amaral, que é um arqueólogo sensacional. E ele, enfim, vários textos falando sobre, enfim, povos indígenas. E aí, eu não lembro agora quem era o autor, mas ele falava que, por exemplo, os indígenas eles não foram passivos a todo o processo colonial, né? Eles resistiram a esse processo. E aí foi uma loucura, porque tudo que a gente estudava na escola era que esses
cheguei na universidade e comecei a ouvir essas coisas, eu ficava muito... Era um misto de sensações, assim, era muita raiva, era muita tristeza, era muita, tipo, muita vontade de fazer algo diferente, ou tentar descobrir coisas. E foi assim. Foi uma virada 360 total na minha vida. Eu não sei se a Alessandra concorda, mas acho que mudou menos do que a gente gostaria, né? Pelo menos um livro didático, Exatamente. né, Alessandra? Eu, assim, eu dou aula também no ensino fundamental. E no ensino fundamental acho que até pior do que no ensino médio. E olha que os livros do ensino médio estão vindo agora a negação. Não, e Desgraça. assim, minha mãe é professora, foi professora do estado do Piauí, e eu lembro de criança, assim, me surpreender. Eu passei parte da minha infância estudando no colégio, não, toda a minha infância, eu acho, fundamental 1, primário, ensino fundamental 1, estudando em colégio particular. E eu ficava chocada que ela dava aula para, sei lá, primeira ou segunda série, né, do colégio estadual, e tinha história do Piauí, por exemplo. Eu ficava, nossa, história do Piauí. E isso na escola particular a gente não tinha. É aquela coisa de história geral, estudar São Paulo, estudar Rio de Janeiro, sabe? Os governantes, enfim. E aí eu ficava chocada que tinha história do Piauí. E aí, história do Piauí, eu vim ter mais possibilidade na universidade. E olha que a gente nem tinha, assim, disciplinas específicas sobre. Eu fui pegar, eu acho, história indígena do Piauí no colegiado de antropologia, que era outro curso que tinha lá na Univasf, lá no campus, né? E aí a gente não sabe nada dos indígenas do Piauí, por exemplo, também. E aí o primeiro texto que teve nessa disciplina que eu peguei em antropologia, acho que era do Odilon, sei lá, alguma coisa, não sei. É Odilon, deve Odilon saber. Nunes, né? É. E aí tinha aquela frase dele, célebre, né? Tipo, os indígenas fervilhavam no Piauí como formigas. E eu fiquei, quê? O que está acontecendo? Mas não tinha nada. A universidade que trouxe essas outras histórias. Mas, então, quando se olha pro teu passado, né, de educação anterior à universidade, então, essa formação básica foi realmente bem Não, ausente, né? sei lá, acho que minha segunda série, que é o terceiro ano, né? Do ensino fundamental, acho que teve uma festinha na escola sobre folclore. E aí me chamaram pra dançar aquela música da Xuxa, Dia do Índio lá. Do brincar de índio, né? Nossa. Clássico, não Era clássico. essa a única proximidade que a gente tinha com os povos indígenas, que é brincar de índio e fazer barulho na boca, sabe? Pesado, hein? Hoje, hoje eu tive uma aula no mestrado, né, no Prof. História, e eu tenho duas alunas indígenas, né? Uma Puri, do Rio de Janeiro, e uma Macuxi, de Roraima, né? E eu passei esse vídeo, né? No sentido de, gente, olha o que não fazer numa sala de aula, né? Aí a gente nem conseguiu ver o vídeo todo porque o coração já estava começando a entupir todas as artérias. Aí eu olhei para elas duas e disse, vocês estão se sentindo super representadas nesse vídeo, obviamente, né? Claro, só que não. É, cara, e o pior é que quando eu vejo as escolas, né, e dos ensinos mais primários, eu não consigo nem ter raiva das professoras, né, porque as pobres, né, gente, ganham mal pra caramba, tem uma formação muito ruim, é aquilo que é passado, né. Além do mais, e aí pensando na historiografia, né, de fato a gente tem um déficit de reflexão para ensino fundamental, assim, de material para temática indígena no fundamental, principalmente o fundamental menor, né? A Alessandra sabe disso muito melhor do que eu, né? A discussão tende a ser levada, que nem é também da mais farta, mas a que tem é muito mais para os anos finais, né? E ensino médio, né? Felizmente a coisa vem caminhando assim a passos meio lentos, mas está rolando. O prof é um exemplo disso, né? Ei, Dara, tu já sofreu alguma espécie de discriminação, preconceito ou brincadeiras ligadas ao teu fenótipo ou à tua ascendência indígena ao longo da vida? Eu me dei conta agora que eu acho que nem me apresentei bem, né? Mas eu moro
cidade chamada Botucatu há 4 anos. Mas meu primeiro contato com racismo foi aqui. Né? Eu estava numa aula de yoga e fui fazer um exercício em dupla com uma outra mulher, branquinha, olho claro e tudo mais. E aí era um horário de aula que era, sei lá, 7 da manhã, era cedo, assim. E aí eu encostei nela, né, a gente ficou de costas uma pra outra. E aí, acho que ela comentou assim, não, na verdade, eu nem tava em dupla com ela, eu tava em dupla com outra pessoa, mas ela tava perto da gente. E aí essa pessoa que tava comigo falou assim, como tu é quente, não sei o quê. E aí essa outra falou, deve ser a cor dela. E aí na hora, eu nem... eu não relacionei com racismo, mas eu achei aquilo completamente esquisito e me senti super desconfortável, mas eu bem não falei nada. Depois que eu cheguei em casa, eu fiquei, meu Deus, eu sofri racismo na maior e não falei nada, sabe? É porque, Então, infelizmente, a ficha só cai depois, né? Só cai depois, assim. E eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. E aí você fica naquela, putz, será que eu falo? Será que eu não falo, né, pra pessoa? Será que deixo pra lá? Até encontrei com ela dias atrás, aí contei essa história pra minha sogra. E ela ficou, mas tu não falou nada? Eu não. Mas e tu não vai falar nada? Eu não sei. Porque é isso, assim, acho que a gente ainda... A gente não, mas eu digo... E acho que acredito para outras pessoas também. Como eu falei aquela hora, eu sou clara demais para ser lida como uma pessoa preta. E vivo muito longe de uma comunidade indígena para me autodeclarar indígena. E aí fiquei naquele lugar de que, tipo assim, seria impossível para mim sofrer um racismo, sabe? Ter um episódio desse. E aí depois que, tipo, fui refletir sobre isso, sabe? Que eu não tô isenta, né? Embora o meu corpo não seja um dos primeiros alvos, vamos dizer assim, ele não tá a salvo de sofrer racismo, enfim, sofrer outras violências também, que às vezes a gente nem percebe de tão micro que são, mas que ainda assim são violências, né? Mas foi o único caso, e assim, acredito que não ligado a minha aparência indígena, ou sei lá o quê, mas muito por eu ser diferente, né? Se não é branco, então não é normal, não é pra estar aqui, é o outro, né? É alguém que pode ser alvo de qualquer comentário besta e ridículo. Mas eu acho que o caminho é esse, é o não branco. O não branco no Brasil não está isento mesmo, né, de sofrer qualquer tipo de discriminação, preconceito ou constrangimento, né? E agora cá pra nós, foi a expressão de racismo mais estranha que eu já ouvi na minha vida. Cor quente. Never ouvi falar. Sexualização também, né? Eu acho que tem um lance da... Pô, né? pode crer. Enfim, as mulheres pretas estão aí pra dizer muito melhor do que eu que tem essa coisa da sexualização do corpo que não é branco, né? Mais Que é o fogoso, exótico, né? então é uma coisa que, tipo, sei lá... É fogoso, é propenso à sensualidade, alguma coisa nesse sentido, né? Não, e assim, eu fico imaginando que talvez seja daquelas situações que, caso tu chegasse pra ela pra falar alguma coisa, ela certamente se defenderia dizendo: que isso, mas não foi com maldade, eu te trato super bem. Tenho até Acho tão amigos que. linda. Acho que isso foi um elogio. Tenho até amigas que são. Né? Talvez quem me conhece sabe, desculpe se ofendi alguém, né? Os clássicos, né? Os, Pra não chorar. é, caminhando sim pro final, tu tem gente na tua família que tá nesse processo também de retomada, autodeclaração, investigação das próprias raízes, não, né? Tô nessa só, praticamente, assim. Já compartilhei com minha tia, mas ela também não sabe muita coisa, sabe o que todo mundo sabe. Não me pareceu ter interesse. Né? Perguntei ao meu pai hoje também, mas ficou nessa. Nem a curiosidade, assim, de saber algo, mas eu acho que não diz dele, mas diz da estrutura que está em volta disso, né? Desse não interesse. Mas não, tô sozinha nessa busca Mais valente, firme e forte, né? E persistente. dura. E dura.
E, cara, pra encerrar, que é a pergunta que a gente sempre faz ao final, né, pra galera. Existe esse papo clássico que é comum no Nordeste, mas especialmente do Piauí, que todos os indígenas foram exterminados, que não tem mais nenhum. O que é que tu acha desse papo? Eu acho que foi besteira da última vez, né? É uma besteira. Ah, sim. Porque, desculpe o palavreado também, mas é uma mentira, é uma falácia, é uma. Não, quando tu falou, eu É, falei besteira, eu pensei que tu estava se referindo ao conteúdo do que tu disse, não à palavra, mas é uma besteira, realmente. é. Eu acho que essa afirmação de dizer que não existem né, indígenas no Piauí, eu acho que é uma outra. É um segundo tempo não, porque eu acho que nunca acabou, né? Mas é a continuação do processo colonial, né? Porque se diz que não existe, então eu preciso procurar, se eu já sei que não tem mais nada, né? E... eu tenho, por exemplo, eu acabei de lembrar aqui que em São Raimundo Nonato, se eu não estiver enganada, nesse processo de extermínio, né, de apagamento identitário lá, aconteceu num passado histórico super recente. E tinha muitas pessoas lá, principalmente que moravam ali na região de Coronel José Dias, de falar assim, pessoas que também estavam dentro da universidade, né? Falarem, sei lá, minha bisavó falava que quando ela era criança, aparecia índio no quintal, assim, roubando coisa, né? Roubando bicho para comer, roubando hortaliça. Então, assim, tem essa proximidade muito grande desse passado indígena e as pessoas não conseguem enxergar, né, que se eles estavam ali, então eles nunca deixaram de existir, apesar de toda a tentativa de apagamento, né? E eu acho que eu também sou prova viva disso, né? Tipo assim, como assim não existem? E por que não existem? Que ótica é essa que vocês estão vendo para dizer que não tem nada, né? Ah, Uma proximidade mas, temporal, né, pelo que tu tá dizendo. Se a avó dessa sim, galera viu, foi é muito recente, é muito recente. no máximo primeira metade do século XX, né? Não tem Sim, 100 anos isso aí, porque então. tem uma história lá, não sei nem se tu conhece, eu não sei nem se é pertinente falar, mas vou falar mesmo assim, que é da família Dias Marreca. Claro. Essa história é Sabe, né? sensacional, maravilhosa, incrível essa história. Então, né, o Coronel Dias foi um dos matadores de indígenas ali daquela região. E aí eu não sei agora se foi esse Coronel Dias ou se foi algum familiar dele que casou com a Marreca, Uhum, que é uma descendente ou era integrante desse grupo Pimenteiras, né, que é uhum, um grupo de indígenas maior que é um grupo de várias outras etnias que se juntaram e se tornaram conhecidas historicamente como Pimenteiras. E aí teve essa união, que provavelmente vem aí de um longo processo de estupro, ou sei lá, extermínio também, de etnocídio, enfim. E aí daí se nasceu a sociedade de Coronel José Dias, né? Dentro desse mundo colonial, com esse mundo ainda indígena. Mas é sensacional essa história lá. Então essa. assim, Desculpa, pode só concluir. para Claro. finalizar, né? Como é que eu posso falar que não existem mais indígenas se tem essa história tão próxima, né? Essa proximidade temporal tão grande. É, quando tu falou do Dizamarreca, né? Na verdade eles são de Caracol, né? É uma família bem grande e tal, salvo engano em dois assentamentos, mas é muito próximo de São Raimundo Nonato, né? É super pertinho. E caminhando ali pra Serra das Confusões, né? Que também é Uhum. próximo da Serra da Capivara, só que parece que é Eu até acho que, bem maior. enfim, ali o povo é tudo aparentado, né? Então, assim, Coronel, São Raimundo, Caracol, tudo parecido. E tu olha pra cara do pessoal da família Dias Marreca, entra no Facebook, Instagram, que vocês botam Dias Marreca, é impressionante, assim, sabe? História impressionante. Mas que é uma galera que ainda não iniciou um processo de organização étnica, né? Mas o futuro está em aberto, né? Agora, ó, Uhum. quando eu tive na Serra da Capivara, a gente foi conduzido ali por um guia, passou numa daquelas grotas, né? Com
com os desenhos e tal, que era do meu avô e tal, e minha avó era indígena. Ué, Então, a avó, né? pô, se ontem, né? E é capaz de estar viva. A professora Camila Galanto deve conhecer, né? Da Univasf lá de São Raimundo E também. essa disciplina que eu tive de história indígena, ou é antropologia indígena, agora não sei, foi com ela. Massa. Então, e ela tá trabalhando com essas memórias e são muitas, assim, lá em Coronel Zadias. Olhando no censo, o número de gente a declarar de São Raimundo Nonato é significativo. E tem uma história que eu ouvi da Anied que não sai da minha cabeça. No documentário que fizeram, né? O Não Matou é o Matador. Eu até contribuí falando no documentário, mas o documentário começa. Começa não, mas em algum momento tá lá a Dinayana entrevista a Anied vai falar da chegada dela no Piauí e tal, e ela fala com todas as letras que quando ela chegou no parque nos anos, sei lá, 70, ela ficou numa aldeia indígena. Eu digo, é o que, mano? Como assim? Cadê essa galera? De quem que ela tá falando, sabe? Cara, Cara, enfim. assim, sou muito fã da Nia Dillon enquanto pesquisadora da arqueologia e como desbravadora, porque não deixa de ser, né, uma mulher nos anos 70 no interior do Piauí, altamente machista e tradicional, enfim. Isso eu admiro muito, mas eu acho que ela já tá velhinha também, sabe? Tipo, dizer que ficou numa aldeia. Porque, assim, para quem não sabe, a atual área do Parque Nacional Serra da Capivara, existia uma comunidade chamada Zabelê. E muitas pessoas que moram ali em torno do parque hoje em dia, né, parte delas ou viveram nessa comunidade ou são parentes de pessoas que viveram nessa comunidade. E essas pessoas foram assim, para ser leve, foram enxotadas do parque. E, enfim, tem uma discussão gigantesca sobre isso, não vou adentrar nisso. Mas que assim, esse povo tá nessa região há muito tempo. Que com certeza tinha essa herança indígena também, e assim, de todo modo, então, ela não está tão errada, mas assim, é complicado fazer uma afirmação dessa, né? Mas. Não, mas eu me Não sei se. referi a ela, assim, não é nem pensando no exatidão, mas é um elemento a Uhum, mais para a gente compor a quantidade de referência que tem e que não deixa de pé a história do extermínio. A história do extermínio com não se certeza, sustenta a mínima investigação e reflexão, né? com certeza. E tipo assim, essa comunidade que vivia dentro do Parque Nacional, né? Esse pessoal da comunidade de Abelê, tem. Ai, não esqueci o nome agora da antropóloga, que ela é super conhecida. A tese dela, eu acho que a tese dela foi sobre essa comunidade. Ai, eu sei que é Emília alguma coisa, posso Uhum. até te mandar depois, não. Tá. Mas ela fez uma etnografia dentro dessa comunidade e falava que esse povo, ele super preservava a mata ali da comunidade, vivia em harmonia com os bichos, com as próprias pinturas lá que existiam também. E é um saber tradicional que, sabe, vem de onde? Né? Esse bem-estar entre natureza, com bichos, esse sentido de preservação, sabe? Vem de Uhum. onde? Eu acho que vem de uma herança aí que é muito mais profunda e que muitas vezes não é percebida como uma herança originária, né? Então, assim, por mais que houvessem, por mais que tenha havido esse processo de extermínio, porque ele não deixa de ser, mas muitas memórias ainda estão tão vivas, mas que não são vistas como uma herança ou uma memória que foi passada aí, né, ao longo do tempo. Não sei, estou aqui confabulando. Pra mim faz todo sentido. Tá muito mais presente do que a gente pensa, né? A gente aqui precisa abrir o olho e os ouvidos. Ei, Dara, obrigado, cara. Obrigado demais por tudo, viu? Quero agradecer muito a Alessandra também, que tá aqui com a gente, contribuiu, Com viu? prazer, viu, gente? E a... Anotei algumas coisas aqui, depois eu te passo, eu Show, falo. ótimo. E eu vou encerrar a gravação agora rezando para todas as entidades naturais e sobrenaturais para que tenha dado certo. Só um minutinho, gente.